Boa noite a todos. Agradecendo ao André pelo estudo inicial, agradecendo a todos pela presença, a oportunidade, e pedindo a Jesus que continue nos iluminando para que nós possamos continuar aprendendo. Hoje nós estamos continuando, pode falar? Estamos continuando a introdução do Livro dos Espíritos. A Jaqueline tem que falar baixinho, que eu não gosto de falar. A introdução do Livro dos Espíritos, item 16, falando sobre a teoria magnética e a do meio ambiente. Mas eu queria lembrar uma coisa antes, pode? Pode ler uma historinha? Por quê? Todo mundo está me ouvindo ali atrás? Falasse que não ia, mas chega para frente. Mas todo mundo está. Ontem foi aniversário de quem mesmo? Hã? Quem nasceu no dia 3 de outubro? Tem duas opiniões só até agora. Rivail e Kardec. Qual dos dois? Muito bem. Está escolado. Todo ano eu faço essa pergunta, né? Pois é. Não, porque tem uma historinha do Irmão X, eu acho melhor ler. Está no livro Cartas e Crônicas, que chama Kardec e Napoleão. Ontem eu estava pensando sobre essa história, acho que tem muito tempo que eu não leio, né? Ele fala o seguinte: logo após o 18 Brumário, 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes para marcarem a entrada significativa do novo século, e então o século XIX. Antigas personalidades de Roma imperial, pontífices e guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, com os seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupo de pioneiros da Evolução Hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Mas não somente os latinos se faziam representados no grande conclave. Gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa, israelitas famosos recordando o Templo de Jerusalém, deputações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé, ali se mostravam como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. No concerto das brilhantes delegações que aí formavam, com toda a sua fulguração representativa, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso que voltariam à lista carnal, ou que a seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria, na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal, e em breves instantes, do seio da noite, que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras que pareciam estranhas e vacilantes,
confrontadas com as feéricas irradiações do palácio festivo. Era um grupo de almas ainda encarnadas, que, constrangidas pela organização celeste, remontavam à vida espiritual para a reafirmação de compromissos. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande corso, com os seus trajes habituais e com o seu chapéu característico. Recebido por diversas figuras da Roma antiga, que se apressavam em oferecer apoio e auxílio, o vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que de antemão lhe fora preparada. Entre aqueles que o seguiam na singular expulsão, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas do planeta, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, John Dalton, Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos, quando os clarins ressoaram de modo diverso, como se pusessem a voar para os cimos no rumo do imenso infinito. Imediatamente, uma estrada de luz à maneira de ponte levadiça projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cetro dourado a recamar-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, através dos zéfiros que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosanas sem palavras articuladas. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões dos vexilários arriavam silenciosos em sinal de respeito. Foi então que o grande corso se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro, postando-se genuflexo diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto e procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Este à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo
descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César, ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o Pontífice da Luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanharam nos conflitos da Farsália, de Tapso e de Munda, remanescentes das batalhas de Gergóvia e de Alésia, aqui te surpreendem com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto, pretendiste descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que te não esqueças da pequenez humana e determinou voltasses ao coração do povo que outrora humilhaste e escarneceste, a fim de que lhe garantisse a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem no mar de sangue da revolução, não ouvides o mandato para o qual foste escolhido. Não acredites que as vitórias das quais foste investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo que descortinará a era nova, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te a fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem enlameies os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Recorda que, obedecendo às injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus que regressa à experiência terrestre e vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade. Falta mais isso aqui, ó. Perdão, bondade do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor. Se honrares as tuas promessas, terminarás a missão com o reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos na vida. Mas se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontoar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra.
Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência erguer-se-á a indefiníveis culminâncias. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres, e a religião desatará os grilhões do pensamento, que até hoje encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Confiamos, pois, ao teu Espírito valoroso a governança política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX. E enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável Assembleia se dissolvia. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou-o de encontro ao peito e acompanhou-o bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia num abençoado lar de Lyon, mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do manto e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio XII, a Pio VII, que era o Papa, viesse coroá-lo em Paris. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado por determinação do alto na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, que na verdade ainda era o Hippolyte Léon Denisard Rivail, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Se vocês perguntarem por que eu li tudo isso, eu vou responder fácil. Quem já leu essa história? André já leu? Mais alguém? Por isso que eu li. Porque eu sei que a maioria não lê. Especialmente as histórias do Irmão X, né? E a gente pega às vezes um livro, assim, um conto, né? Nossa, grande. Vou ler, não. Estou enganado? Não, né? Pois é. Precisamos ler, precisamos estudar, precisamos refletir. Nós temos aqui material, esse é o segundo motivo, para refletir sobre o momento que nós estamos vivendo. Mas para uma reflexão positiva. Uma reflexão mostrando que o plano espiritual está atento a tudo que está acontecendo na Terra, no Brasil, por todo lugar da Terra. Tudo está sob o controle da espiritualidade. Não tem nada por acaso. Quando o André está chamando a atenção para a questão da oração, da importância da oração, ele fala aqui de novo da oração, dessa sintonia com o plano superior através da oração, é para que a gente mantenha um equilíbrio, um entendimento e consiga ajudar no equilíbrio do ambiente onde nós estamos,
para que esse ambiente, sob esse equilíbrio, não se permita e não permita que as pessoas que ainda não estão se percam tanto, como temos visto tantas pessoas em total desequilíbrio por causa das situações políticas do país, do mundo em geral. Então é preciso que nós, que já temos esse conhecimento, busquemos isso, mas que busquemos isso sob aquela fé raciocinada que o Kardec propôs. É a fé inabalável. Mas a fé inabalável, ela só se constrói com conhecimento, com estudo, com entendimento. Não basta ler, é preciso entender a mensagem. É o entendimento da mensagem que vai ajudar o nosso raciocínio, vai ajudar o nosso raciocínio lógico, vai ajudar a nossa capacidade humana de utilizar o principal recurso que nós temos em relação aos animais, que é de pensar, é de raciocinar. E ao raciocinar, considerando sempre que para nós está claríssimo a existência dos dois planos da vida, nós vamos considerar que o plano material, ele está, nesse sentido, subordinado ao plano espiritual, mas não é uma subordinação de determinação, de obrigação, de imposição. É uma subordinação em termos de elevação, em termos de segurança, em termos de uma relativa perfeição que tem os espíritos que estão cuidando das coisas aqui. E nós precisamos, pela oração, entrar em sintonia com eles. Esse é o propósito. Então, quando a gente pega uma leitura dessa e lê amplamente e busca os detalhes, é preciso que a gente faça comparações com o momento que nós estamos vivendo, mas comparações positivas. Então, nós temos um governante que foi levado ao plano espiritual num momento muito especial que ia começar na Terra, é orientado de uma forma direta e volta e continua fazendo tudo errado. Mas quando ele atingiu o limite máximo, ele foi exalado, foi substituído, né? E o outro, que era o mensageiro que proporcionou toda aquela situação, que estava no auge, né, da sua elevação, que tinha uma grande missão a cumprir aqui, este veio e, na sintonia com o plano espiritual, na humildade que eles falaram aqui, ele conseguiu cumprir o seu dever, né? Então, esse que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, foi batizado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Cada um pronuncia de um jeito, né? Eu estou falando em português. Tem outras formas, né? Mas tudo bem, vale todas, né? Ele que veio, se preparou, se organizou, se tornou adulto aqui, fisicamente, espiritualmente, certamente já tinha uma elevação muito grande, né? Inclusive na condição de adulto mesmo. Aí ele vai começar ou continuar o exercício da missão que ele foi designado para cumprir. E quando ele consegue organizar o primeiro livro, as primeiras instruções sobre essa nova doutrina, que viria chamar depois de Espiritismo, né? Que ele vai lançar o Livro dos Espíritos em 1857, 53 anos depois, né? 18 de abril de 1857, é que ele vai então mudar o nome. Ele vai passar a usar um pseudônimo, Allan Kardec, exatamente para não confundir o nome dele de batismo com esse novo nome que ele usaria como codificador dessa nova doutrina. Então, hoje, o nosso agradecimento a ele, né? A nossa gratidão a ele, a todos os espíritos que vieram, que organizaram, que prepararam tudo, que o conduziram e que fizeram com que essa doutrina chegasse até nós e, de alguma forma, nos orientasse para que nós não nos perdêssemos e não nos tornássemos tão piores que já somos hoje, né? Já melhoramos um tiquinho, já? Então, estamos menos piores, né? Não é isso? Bom, e aí o tema de hoje, inclusive, é a teoria magnética e a do meio ambiente. A teoria magnética foi um dos pontos que levou
o professor, ainda professor, a buscar explicações sobre os fenômenos que aconteciam. Ele tinha interesse no magnetismo e foi a partir daí que ele foi buscar, em uma reunião para a qual ele foi convidado, ele foi buscar algumas explicações, algumas confirmações, algumas orientações para o tema que ele estava estudando. Magnetismo, a teoria magnética e a do meio ambiente. Esse é mais um item das teses que foram apresentadas para derrubar a teoria espírita. Né? Ele está tentando aqui explicar cada uma das teses para mostrar, algumas são totalmente contrárias ao espiritismo, embora tenham tentado, como a da loucura que nós acabamos de ver, né? Alguns tentaram colocar que o espiritismo provocava loucura. Ele mostrou que não, né? Essa que é a teoria magnética e a do meio ambiente. Nós vamos ler o texto aqui, mas vamos lembrar o seguinte. Em 1870, um cidadão aqui, que eu vou ler em português de novo, né? Franz Anton Mesmer, ele iniciou uma ciência que ele chamou de magnetismo, que, segundo Divaldo, uma palestra aí no livro A Serviço do Espiritismo, ele fala que a influência exercida por um indivíduo na vontade do outro. O mesmerismo seria, então, a doutrina do Mesmer. E o que ele afirma? Que todo ser vivo é dotado de um fluido magnético capaz de transmitir a outros indivíduos, estabelecendo-se assim influências psicossomáticas recíprocas, inclusive de efeito curativo. Então, bem resumidamente, ele coloca o magnetismo com uma definição limitada, né, resumida, porque se transformou numa ciência. O Kardec, o Rivail, estava buscando a ciência, estava buscando o entendimento dessa ciência, mas ele, resumindo, trouxe para nós o que nós fazemos hoje através do passe. Né? Por quê? O que é o passe? Todo ser vivo é dotor de um fluido magnético. Nós somos. Alguns têm essa dotação, vamos dizer assim, de uma forma maior, mais intensa, né? Uma capacidade mais intensa de doar os próprios fluidos àqueles que estão enfraquecidos. Essa é a ideia. Então tem um que está enfraquecido, que está fraquinho, está doente, está com algum desequilíbrio nessa área. O outro se preparou para fazer isso, para oferecer isso. Tem essa capacidade para oferecer. Então esse outro que tem essa capacidade, ele vai oferecer isso usando o seu próprio magnetismo, usando o seu próprio fluido magnético, como a gente fala aqui, a sua própria energia, a sua própria vitalidade, para oferecer ao outro uma condição de fortalecimento, para que o outro reerga e continue. Que é o que nós entendemos hoje, que Jesus fez em algumas situações de cura, nos casos da ressurreição, por exemplo, né? Em que ele deu uma carga com o magnetismo muito acima da nossa capacidade de entendimento até, e fez com que as pessoas que estavam fraquinhas, muito fraquinhas, parecendo mortas, voltassem à existência física e continuassem. Né? Ele fala aqui o seguinte, que o magnetismo remonta à mais remota antiguidade, porque a força magnética das pessoas é uma forma de mediunidade. Da mesma forma que os espíritos utilizam dos recursos do médium para a comunicação escrita ou falada, eles se utilizam das faculdades radiantes do médium para curar. Então, só para dar uma ideia aqui do que a gente entende hoje como magnetismo e como que o Espiritismo adotou o passe, que não foi criado pelo Espiritismo, né? O Kardec explicou o magnetismo, falou do magnetismo lá no livro Gênesis. Agora, a utilização do magnetismo, da mediunidade, para ajudar as pessoas, isso foi desenvolvido e foi adotado ao longo do tempo. Na medida que foi vendo a mediunidade, a importância
e a necessidade natural de beneficiar as pessoas com esses recursos, os próprios Espíritos foram nos ajudando nisso e nos orientando para que nós passássemos a usar todos os recursos que temos para ajudar o nosso próximo. Então ele fala aqui, né, no item 16, resta-nos examinar duas objeções, as únicas que realmente merecem esse nome, porque se apoiam em teorias racionais. Uma e outra, que seria a teoria magnética do meio ambiente, né? Uma e outra admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Então, a teoria magnética, a teoria do meio ambiente, elas têm propósitos reais, né? Estão dentro de uma realidade, mas não aceitam, não adotam a existência dos espíritos. Para a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos seriam apenas efeitos magnéticos. Então, para a teoria do magnetismo, tudo que acontece seria efeito magnético, né? Os médiuns ficariam no estado que se poderia chamar de sonambulismo acordado, fenômeno conhecido de todos que estudaram o magnetismo. Neste estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal, os ciclos da percepção intuitiva se ampliam além dos limites de nossa percepção ordinária. Dessa maneira, o médium tiraria de si mesmo e, por efeito de sua lucidez, tudo quanto diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe sejam mais estranhas ao estado normal. Então, essa é a tese que foi desenvolvida diante dessa teoria do magnetismo. Tá? Ou seja, exclui os espíritos e coloca o homem, a pessoa, com uma capacidade que poderia chamar de sobrenatural, de perceber as coisas, de dar informações, de trazer relatos que ficariam além da capacidade conhecida daquela pessoa. Então, isso tem uma parcela de verdade, mas não tem a verdade total. Porque existem coisas, por exemplo, se eles conhecessem naquela época um médium chamado Francisco Cândido Xavier e pegassem um livro dele chamado Evolução em Dois Mundos, eu acho que eles mesmos descobririam que a teoria deles estava fora. Né? Fora. Estava fora da realidade. Não é? Se pegar a obra, estou falando de um só, né? Mas se pegar a obra todinha do Chico, se eles pegassem neste momento aqui, que eles tinham acabado de ser lançado o Livro dos Espíritos, depois vem o Livro dos Médiuns, e depois vem uma série de outras explicações sobre todos esses assuntos que ampliaram muitos assuntos. Né? Então, hoje, nós temos todas essas informações que no início os críticos não tinham. Então, eles não tinham muito também em que se basear naquele tempo. Eles tinham as teorias deles, tinham a religião deles, as religiões eram muito mais dogmáticas, né? Hoje ainda são, mas naquele tempo era muito mais. Você era obrigado a seguir a teoria da religião, por exemplo. E os cientistas, os mais corajosos, né? Eles se afastavam da religião e continuavam com as teses deles, que muitas vezes eram refutadas pela religião. Tinha acontecido no passado, acontecia naquele momento, lá na França, na Europa em especial, né? E acontecia de uma certa forma no mundo inteiro. Então, tudo isso foi passando. Tudo isso foi se transformando. E as ideias, os estudos, as confirmações foram chegando. O próprio Rivail, quando ele foi assistir aquela reunião, ele viu que não era simplesmente uma força magnética que fazia aqueles móveis se movimentar. Ele viu que existiam teorias, existiam ideias contraditórias. Então, para ser uma força magnética, tinha que ser uma força centrada
na movimentação do objeto, na resposta, por exemplo. Né? Então, aí ele percebeu que, além dessa força que eles poderiam chamar de magnética, tinha algo que não era explicado pelo magnetismo, porque as respostas eram inteligentes. Todo efeito tem uma causa. O efeito inteligente tem uma causa inteligente. Se ele tinha o efeito inteligente, mas ele não via a causa inteligente, então tinha coisa para estudar ainda, para pesquisar, para descobrir, que não podia ser explicado simplesmente pelo magnetismo. É aí que ele vai continuar a estudar, vai pesquisar, vai conhecer aquela família, aquelas jovens médiuns, e aí começam as manifestações, e os seres que se manifestavam através de duas jovens começaram a se manifestar e falar de coisas que aí, mais uma vez, certamente aquelas jovens não tinham, na idade que elas estavam, elas não tinham o conhecimento, nem a segurança, nem a condição de passar aquelas coisas como elas estavam passando naquele momento. Elas deram a maior parte das respostas que vieram dos espíritos, que eram respostas extremamente elevadas, né? Que tinham e desenvolveram na filosofia do Livro dos Espíritos. Ela trazia um pouco da ciência e um pouco da religião, mas com uma visão completamente diferente. Ninguém pensaria naquele tempo de perguntar o que é Deus. Perguntaria quem é, porque a gente achava que Deus era um velhinho de barba branca, com a bengalinha e tal, né? E ficava sentado no trono lá dando ordem, né? Manda aquele para o inferno, manda aquele para o paraíso, manda aquele para o purgatório. O purgatório já existia na época, né? Manda aquele ali para o inferno eterno. Aquele você manda ele todo paralítico e atrapalhado, tá para a terra, lá para ele sofrer lá. A ideia que a gente tinha de Deus era essa, infelizmente ainda tem, muita gente ainda tem essa ideia hoje, né? Então não ia perguntar o que é, ia perguntar quem. E quem teria a capacidade, né, a intuição, talvez, intuição sim, mas a capacidade de responder que Deus é a inteligência suprema. A causa primeira de todas as coisas. Concordou com o princípio bíblico da criação, causa primária de todas as coisas, mas avançou quando explica Deus como inteligência suprema. E aí nós estamos queimando pestana até hoje, para entender mais clara e amplamente essa resposta e todas as outras. Olha, nós estamos na 4ª vez do Livro dos Espíritos, aqui no cantinho, né? Estamos aqui no início, na introdução, a Jaqueline autorizou falar, na introdução do Livro dos Espíritos, né? Pela 4ª vez. Falando por mim, tá? O que nós sabemos do Livro dos Espíritos? Eu que fiz esse tempo todo. Fisicamente foi eu que fiz o tempo todo, né? Me concederam essa graça de fazer isso. Estamos na 4ª vez. Não sei se chego lá no final dessa 4ª vez, mas pelo menos no início dela eu já cheguei. Falta tanto. É tão novidade você pegar o Livro dos Espíritos aqui em algumas questões. De vez em quando alguém cita uma questão do Livro dos Espíritos, eu pelejo para lembrar a questão, aí a pessoa fala e eu lembro superficialmente. Às vezes eu tenho que chegar em casa ainda hoje, chegar em casa, pegar o livro lá e ler de novo e rever. Falar, oh, que interessante. Não tinha visto por esse ângulo que essa pessoa fez esse comentário. E eu até já sei de cor algumas questões. Não é vantagem nenhuma, né? Eu falo isso que não é vantagem nenhuma, você saber de cor algumas questões. Eu já sei algumas. Sei do Evangelho também. Não é vantagem também não, né? Durante 40 anos, lendo as mesmas coisas, você acaba decorando algumas, né? Mas, não, muito poucas, algumas, pouquíssimas.
O André tem muito menos tempo do que eu, e ele já sabe muito mais coisa de memória assim, do que eu. Então, a capacidade que a pessoa tem de memorizar mais, entendeu? Então, a memorização é importante. Você lembrar na hora, às vezes, e exercitar. Mas o que nós realmente precisamos não é só da memorização, que tem a sua importância. A gente precisa da lembrança prática, do exercício do conhecimento. Todos nós vamos sabendo disso ao longo do tempo, né? Mas estamos estudando, estamos procurando. Então imaginem lá no início, quando a doutrina vem a ser novidade para muita gente. Claro que não era novidade para o professor Rivail e para o Kardec. Para eles não era novidade, né? Como o Bezerra, que diz que pegou o Livro dos Espíritos, primeira tradução do Livro dos Espíritos em português que ele ganhou, né? Ele pegou o livro, estava na fila do bonde, esperando o bonde demorava muito para a viagem, né? Ele pega o livro, olha, vê lá, o Livro dos Espíritos, né? Está aqui, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele era católico. Pegou o livro, olhou, falou, bom, eu não devo ir para o inferno por ler isso, né? Essa nova filosofia, né? Aí pegou o livro e leu. Gostou, leu todinho. No final, falou, novidade nenhuma. Ele já sabia tudo que estava aqui. Não do jeitinho que estava escrito, mas ele sabia. Então, quem é de cima e que veio aqui para ajudar, inclusive para divulgar, esses grandes aí já sabiam, né? Então, para eles não tem dificuldade nenhuma. Para nós ainda tem. Para mim ainda tem. Eu acho que vão continuar um tempinho ainda, um século, alguma coisa assim. Bom, então não seremos nós que contestará o poder do sonambulismo, cujos prodígios presenciamos, estudando-lhe todas as facetas durante mais de 35 anos. Concordamos que, de fato, muitas manifestações espíritas podem ser explicadas por esse meio, sonambulismo. O sonambulismo é quando a pessoa pega o corpo, leva, põe na cama para dormir e sai. O espírito pega o corpo, leva, põe na cama para dormir, o corpo dorme e ele sai usando esse corpo em estado de sono. Então é como se fosse ele, mas não é ele. É ele porque está no mesmo corpo, é ele porque é o mesmo espírito, mas ele fala de coisas que ele normalmente não fala. Essa parte aí está a partir da questão 400 do Livro dos Espíritos, né? Então, ele vai lá, tem a parte do sonambulismo, tem a manifestação do próprio espírito, que é chamado de animismo, mas tem manifestação de outros espíritos, que é chamado de mediunismo, de mediunidade. O que não fizeram ao afirmar isso? Não estudaram os dois aspectos. O que nós não fazemos em muitas coisas que nós já prejulgamos e já definimos que é isso ou aquilo. Quantas vezes dizemos que é isso e no dia seguinte a gente, opa, não é bem isso não. Porque antes de ver o outro lado, a gente vê um só e leva só por um aspecto, né? Então é importante que a gente procure ver os dois lados das situações. Dificilmente vai ter alguma coisa que é isso mesmo e pronto. Nós não temos verdade absoluta aqui na Terra. Nós temos parcelas. Então temos que afirmar as coisas com cuidado, né? Sempre estudando, sempre pesquisando, sempre procurando saber. Concordamos que, de fato, muitas manifestações espíritas podem ser explicadas por esse meio, sonambulismo. Mas uma observação prolongada e atenta mostra uma multidão de fatos em que a participação do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que participam desta opinião, diremos como já dissemos aos outros: vede e observai.
porque seguramente ainda não vistes tudo. Olha esse conselho importante. Vede e observai, porque seguramente ainda não vistes tudo. Aqui na Terra, principalmente, não. Né? Não vimos tudo ainda. E a seguir, lhes apresentaremos duas considerações tiradas de sua própria doutrina. De onde veio a teoria espírita? É a pergunta que o Kardec faz, né? De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De maneira alguma. Mas então, quem a revelou? Precisamente esses médiuns de quem exaltais a lucidez. Se, portanto, essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos aquilo que teriam tirado de si mesmos? A busca do raciocínio lógico, a busca da realidade, da razão, pensar. Se isso é assim, por que está sendo visto como assado? Né? É exatamente a realidade. Como teriam dado esses ensinamentos tão preciosos, tão lógicos, tão sublimes sobre a natureza das inteligências extra-humanas? De duas, uma. Ou eles são lúcidos, ou não são. Se o são, e se podemos confiar na sua veracidade, não se poderia admitir sem contradição que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos provêm do médium, deviam ser idênticos para o mesmo indivíduo, e não se veria a mesma pessoa falar linguagens diferentes, nem exprimir alternadamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações de um mesmo médium prova a diversidade das fontes. Se, pois, não podemos encontrá-las todas no médium, é necessário procurá-las fora dele. E para nós ficou simples. Fora a ver com os espíritos. Me lembrei, quando eu estava lendo isso aqui, que quando eu comecei no Espiritismo, outro dia mesmo, claro, né, 6, 7 meses atrás, o dono da casa que eu frequentava lá era um grupo umbandista. Mas eles tinham um momento Kardec e um momento Umbanda. E ele contava para nós que ele era uma pessoa muito culta, né? Muito culta, ele era coronel da PM, inclusive, tinha uma cultura assim, espetacular, uma pessoa fantástica, tipo poliglota, inclusive. O que ele fez? Adotou 2 filhos. Ele não teve filhos, adotou 2, um casal. A filha, aos 17 anos, começou a ter uma série de manifestações de loucura, né? Aparentemente. Quebrava tudo em casa. Ninguém segurava. Franzininha, ela, pequenininha, 17 anos. Dava a crise, ela quebrava tudo. Tudo que achava na reta lá, ela quebrava e ninguém segurava. E aí começou, psiquiatra, psicólogo, psiquiatra aqui, psiquiatra em São Paulo, psiquiatra não sei onde, e resistindo, porque tinha tendência católica, não resistia, algumas pessoas que falavam para procurar um centro espírita. E resistindo, e a menina quebrando tudo. Tinha crise lá e vinha, e mudava a voz, mudava o jeito de falar, dava risada na cara deles, de repente passava aquilo tudo e parecia uma pessoa normal. Era a filha dele. E vai daqui, ninguém ajudava a resolver o problema. Um dia alguém chegou para ele, falou com ele de um centro espírita, né, que no caso dela deveria ser na Umbanda, porque o que se falava lá, identificaram que era a voz de espíritos de Umbanda, de Quimbanda, de Exus, por exemplo, de Preto Velho, e com variadas manifestações. Aí ele falou, bom, eu não vou levar minha filha para um centro espírita.
Então eu vou fazer um centro espírita na minha casa para ver isso. Aí ele abriu uma parte da casa dele, fundou lá um centro umbandista. Assim que ele fundou o centro, convidou alguns amigos para participar. Um dos amigos dele era o único irmão do Honório Abreu, que era um bandista, o Carlos Abreu. Era o Carlos, a filha do Carlos, que era jovem também, reuniu o grupinho, e aí a loucura da filha dele começou a se manifestar. Cada vez vinha de um jeito, com um nome diferente, rindo na cara dele, e falando que até que enfim que ele tinha acertado, e que agora eles iam ajudar a mudar o comportamento dela, e a filha começou a mudar, e começaram a aparecer os diversos nomes que ela usava durante as crises que tinha. E foi aí que ele descobriu o Espiritismo. Porque ele viu que a filha dela tinha hora falava que era a Kátia. Depois falava que era a Carla. Depois falava que era o irmão Matias. Outra hora falava que era o Sete Encruzilhada. Outra hora falava que era um Sete alguma outra coisa. Outra hora falava que era a Mãe Maria, que era o pai Joaquim, pai... E aquelas manifestações todas lá, com vozes diferentes, expressões diferentes, conselhos diferentes. Daí ele descobriu a Umbanda, a Quimbanda e o Espiritismo. Quando eu fui convidado a participar pela primeira vez lá, foi numa roda de Umbanda que eu iniciei os meus primeiros tratamentos. Né? Então, eu agradeço por isso também, aproveitando o agradecimento ao Kardec, já passou da hora, né? Aproveitando o agradecimento de tudo aí, a Jaqueline já está me olhando aqui, apontando para o relógio. Tá não, né, Jaqueline? Mentira. Não é que eu fico pegando o pé da Jaqueline. Passou não, tem 2 minutos. Não, eu estou olhando de lá, esse aqui é para vocês. Gente, esse relógio está mentindo, lá tem nem 3 ainda, 2,5. Eu já estou encerrando. Então, é lá nesse ambiente que eu comecei no Espiritismo. Lá eu descobri, junto com eles, um pouco de Umbanda, um pouco de Quimbanda. Agradeço muito aqueles espíritos que me receberam, que me ajudaram. Eram Exus. Tinha um deles que, a hora que se manifestava, ele falava e ficava assim, né? Alguém já viu? Ficava assim, né? E eles ficavam rodando assim para lá, para cá. Era nela, né? Vinha e ficava rodando para lá assim e falava assim, eu sou o capeta. Aí a gente chegava para ele, ô meu irmão, eu falei, não sou seu irmão não. Se você me ver, você vai correr para nunca mais parar. Então eu não sou seu irmão não. Eu sou muito diferente de você. Mas era bom, eu já estava no processo de transformação. Então eu agradeço muito a eles, aproveito a oportunidade, a lembrança, né? Agradeço a vocês também por terem me aceitado esse tempo todo de Livros Espíritos, pelo amor de Deus, né? Então, vamos agradecer agora, finalizar o nosso estudo. Semana que vem a gente continua. Tá bom?